Nós não temos outra opção que não seja perdoar e amar os nossos inimigos. Jesus, em Mateus capítulo 5, do verso 38 até o verso 48, ele vai falar para nós justamente sobre isso, sobre nós amarmos aqueles que nos perseguem, nós perdoarmos aqueles que nos perseguem, nós orarmos por aqueles que nos perseguem, nos odeiam, e nós não temos outra opção, porque Jesus diz que o modo, o meio que nós temos para provar que nós realmente somos filhos de Deus, que nós realmente pertencemos ao Pai, é sendo pessoas que conseguem, que devem, que perdoam aqueles que nos perseguem. E nós devemos fazer isso. É fácil? Não, não é fácil. E nós vivemos ontem uma situação terrível no nosso país, onde nós vimos um homem entrando em uma escola infantil e matando 4 crianças com requintes de crueldade. Eu confesso para vocês que a hora que eu vi aquilo ali, conversando inclusive com um outro amigo pastor, e ele falou, cara, eu vou ser sincero para você, se esse cara tivesse feito isso com uma das minhas filhas, eu faria alguma coisa com ele, eu não teria piedade desse cara. E na hora o meu sentimento foi bem esse também. Mas quando eu vi o pai de das crianças dando a entrevista e falando, o pai do Bernardo, falando que enquanto cristão o que ele podia fazer era perdoar aquele homem, e ele disse que havia perdoado, ele tinha acabado de descobrir, de perder o seu filho, onde ele conta que o filho tinha entrado ali na escola pulando, brincando, imitando um coelhinho, porque a escola ia comemorar a Páscoa ali dentro dessa perspectiva e tudo mais, mas ele contando que ele estava ali, viu o filho dele entrar e recebe a notícia que o filho dele tinha sido morto com requintes de crueldade, e ele diz, o que eu posso fazer é perdoar esse homem. É perdoar quem fez isso contra o meu filho. Gente, que coisa. Eu me senti constrangido diante daquela situação. Mas não foi a primeira vez que eu me senti assim, não. Há alguns anos atrás, em Goiânia, eu era pastor de adolescentes. E fui durante 4 anos pastor de um ministério de adolescentes. E aconteceu um atentado lá em Goiânia, no Colégio Goiáses. E um dos adolescentes que foi morto naquele atentado foi o João Pedro Calembo. Um adolescente realmente de Deus, que servia a Deus, que amava a Deus, e que infelizmente foi morto ali naquele atentado. E eu me lembro que imediatamente quando aconteceu o atentado, o pai dele ligou lá na igreja e eu fui pro local. E ao chegar lá, que situação terrível, que dor, que tristeza. Só que posteriormente, eu vi tanto o pai do João Pedro, o Léo Calembo, quanto a mãe do João Pedro, a Bárbara Calembo, dando entrevistas, e no convívio que eu tive com eles, eu vi eles dizendo a mesma coisa que esse pai. Eu sirvo a Cristo, eu amo a Cristo, e eu perdoo esse rapaz que matou o nosso filho aqui. Gente, isso é o que o Evangelho faz nas nossas vidas. Ele nos capacita. É difícil perdoar alguém? Não é fácil perdoar. É difícil, mas quando nós conhecemos Cristo, como o pai dessa criança lá conhece, como o Léo Calembo, como a Bárbara Calembo conhecem a Cristo e amam a Cristo, o próprio Jesus nos capacita a não somente amar as pessoas que estão ao nosso redor e que são boas para conosco, mas também amar aqueles que nos perseguem, amar aqueles que nos fazem um mal terrível. Deixa eu te falar aqui, você acha que possa existir um mal pior que alguém possa fazer contra nós do que tirar a vida de um filho nosso, uma criança inclusive inocente? Eu acho que não tem um mal pior do que esse. E essas pessoas que eu acabei de citar, o pai do Bernardo lá de Blumenau, o Léo Calembo, a Bárbara Calembo, pais do João Pedro Calembo, eles foram capacitados por Cristo a perdoarem pessoas que tiraram a vida dos seus filhos de maneira covarde e de maneira cruel. E aí, você vai dizer que não consegue perdoar um colega de trabalho que fez alguma coisa com você? Que não consegue perdoar um parente que falou algumas palavras injuriosas contra você? Que você não consegue perdoar alguém porque fez uma coisinha ou outra? Gente, se essas pessoas foram capacitadas a perdoar um mal tão terrível como esse, que aos nossos olhos parece ser impossível, será que nós não temos a capacidade de perdoar os nossos inimigos que estão ao nosso redor, que fazem coisas muito menores do que o que foi feito contra esses pais? Nós precisamos buscar em Cristo a capacidade para perdoar uns aos outros, amar. Se você tem alguém que é um desafeto seu, que você não perdoa, perdão é decisão. Esses pais decidiram perdoar essas pessoas que mataram seus filhos. Então decida hoje perdoar as pessoas que te ofenderam. Vá até elas, peça perdão se for necessário. Ah, mas elas me ofenderam, não importa. Peça perdão porque você teve raiva delas por algum momento e restabeleça o relacionamento. Ore por essas pessoas. Gente, se estes pais foram capacitados a perdoar, diante de uma situação tão extrema como essa, quem somos nós para dizermos que nós não podemos perdoar ofensas tão menores que nos são feitas? O que eu posso fazer é orar pela vida deles. Eu sei que o Léo e a Bárbara, que eu conheço, sou muito próximo deles, conheço, ainda sofrem muito. Mas se eles não tivessem perdoado, eles sofreriam muito mais. Eu sei que esse pai dessa criança, do Bernardo, vai sofrer muito, ainda durante muito tempo. Eles vão sentir saudade. Mas se ele não perdoasse, o sofrimento seria maior. E eles sabem que quando perdoam, o próprio Cristo os consola. E eles provam através disso que eles são, sim, filhos do Deus vivo.
Aquele homem, quando diz, eu perdoo quem matou meu filho, o Léo, a Bárbara, que eu conheço pessoalmente, quando diz, eu perdoo quem matou meu filho, eles fizeram e eles provaram diante da sociedade que eles são filhos de Deus, sim, e que o nosso Deus e Cristo em nossas vidas nos capacita a perdoar o nosso próximo, por pior que seja o mal que ele nos faça. Então, deixe toda e qualquer desculpa de lado. Levante-se hoje e decida perdoar toda e qualquer pessoa que tenha te ofendido. Eu quero terminar esse vídeo um pouco diferente dos outros. Eu quero terminar orando. Orando pelas vítimas daquela situação lá e por tantos pais que perdem seus filhos aí de maneira brutal. Senhor, eu rogo a Ti, Pai. Eu peço a Ti que, em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor esteja abençoando aqueles pais que perderam seus filhos de maneira cruel e terrível ali, Deus, em Blumenau, naquela escola. Visita-os, encha-os com Teu poder e com Teu Espírito Santo e traga e dê a eles o consolo que somente o Senhor pode dar, Pai. Ó Senhor, palavras não são possíveis e não são suficientes para trazer consolo, mas o Teu Espírito Santo, Senhor, pode consolá-los e eu clamo a Ti. Abençoe a vida, Senhor, de cada um dos pais que existem nesse Brasil, que já perderam, que têm perdido, Deus, seus filhos para violência em situações tão terríveis. Que o consolo do Senhor venha sobre cada um e que o Senhor nos capacite, Senhor, a perdoar os nossos inimigos, independente do que eles façam contra nós. É a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém, Senhor.